Olá, gente linda. Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 12 de abril e o texto diz, pronto a ouvi-lo. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 28 e 29, a palavra de Deus diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Vamos tomar café? Aí o autor diz assim, olha, quando eu ainda tinha 13 anos, com uma vida sofrida, fui pela primeira vez a uma igreja evangélica. Lembro-me de como, se fosse hoje, o pastor naquela noite estava ministrando uma palavra que Deus é amor. No final daquela mensagem, ele fez um apelo para que todos que quisessem se entregar totalmente a Deus viessem à frente. Eu venci a timidez e fui até a frente do altar com uma vida totalmente destruída. Naquele momento, eu chorava muito e Deus falou fortemente ao meu coração. Você é um filho amado. Que bênção, né? Foi simples a fala de Deus, mas ela mudou toda a minha vida. Eu aprendi que as coisas simples funcionam. Quando Pedro pede a Jesus que lhe permitisse andar sobre as águas, a resposta do mestre foi uma única palavra, venha. A resposta de Jesus foi simples, mas o fato é que nós, seres humanos, complicamos o que é simples. Precisamos atentar para o fato de que é na simplicidade que o Pai fala conosco. Temos uma forte tendência de complicar as coisas como se pela simplicidade de Deus não se fizesse presente ou não viesse a ouvir o que temos, para expressar. Naquele dia, Jesus se aproximou do barco e, numa resposta simples, deu autoridade para Pedro caminhar sobre as águas. De qual forma Jesus está próximo de você? Aliás, está exatamente ao seu lado neste momento, esperando você dizer algo. O que acha de fazer exatamente agora, como Pedro, expressar por meio de palavras simples aquilo que está no seu coração? Sua vida é preciosa e importante, e ele está pronto para ouvi-lo. A frase do autor, sem dar ouvidos a Deus, você nunca descobrirá o seu propósito. O devocional é o 103, a leitura bíblica é Lucas 14 e a palavra-chave é intimidade. Então, que nós possamos dar ouvidos a tudo o que Deus nos fala. Que nós possamos acordar todo dia de manhã, orar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por quem Deus é na nossa vida e pedir a Ele sabedoria, para Ele nos mostrar qual que é o propósito para a nossa vida, qual o nosso propósito de vida, para a gente cumprir todos eles e ter uma vida abençoada. Amém? Então, o que nós temos que aprender hoje? Aprender a ouvir a Deus. A ouvir a Deus é muito simples. A gente só tem que separar um cantinho, sentar, orar, conversar com Ele, esperar Ele responder. Deus, Ele vai te responder, Ele vai nos responder através da leitura bíblica. Ele vai nos responder através da leitura bíblica. Ele vai nos responder através de uma mensagem como essa. Ele vai nos responder através de uma voz que a gente vai ouvir dentro de nós, que a gente vai sentir muito forte que foi Deus que respondeu. Deus, Ele pode responder durante o decorrer do dia, falando com você através de alguma pessoa, ou dos seus pais, ou dos seus filhos, ou de algum amigo ou amiga, ou às vezes até mesmo de um desconhecido. Deus vai falar com você, Ele vai te dar uma resposta. Então, você só tem que crer e confiar em Deus. E aproveitando, falando do testemunho do autor, que ele conta a história que ele aceitou Jesus quando ele tinha 13 anos, eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho. Eu conheci Jesus, o verdadeiro Jesus, já com 29 anos, uma pessoa chegou, me chamou, no mesmo condomínio a gente morava, e me convidou para poder ir para a igreja dela, e eu fui. E no mesmo dia que eu fui, eu fiquei apaixonada pela palavra, fiquei apaixonada pela revelação de quem Deus é, porque eu conhecia Deus, conhecia Jesus, eu era de outra religião, eu fazia as coisas junto com os jovens na igreja, mas não era constante, Eu era católica, gostava muito de participar de tudo, do grupo jovem, e eu ajudava nas coisas que a gente tinha que fazer, mas eu não era constante, eu não tinha compromisso com Deus, então eu não era constante, eu não estava lá, eu não assistia
todas as missas, eu não fazia tudo que tinha que fazer, eu ia de vez em quando, sabe? Então eu não tinha compromisso com Deus. E quando eu conheci essa igreja, eu mergulhei de cabeça, né, no compromisso com Deus. Então eu ia para todos os cultos, eu participava de tudo, eu participei de teatro, eu participei do grupo jovem, eu participei de evangelismo, eu participei de muita coisa, de tudo que me convidava eu estava dentro, eu estava participando. Então assim, eu assim, fiquei apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus. E aí eu fui vivendo minha vida lá. Deus foi me mudando, foi mudando meus pensamentos, foi mudando minhas atitudes, foi mudando meu modo de pensar, foi mudando o meu modo de agir, foi mudando tudo em mim. E eu percebi que eu fui melhorando, graças a Deus. Fiz amizades, conheci pessoas. E aí depois conheci o meu marido, só que conheci meu marido fora da igreja, mas aí ele me acompanhou. Aí a gente permaneceu lá na igreja, namoramos, noivamos, nos casamos lá. O nosso filho nasceu lá. Hoje ele já vai fazer daqui a pouco 19 anos. E nós já estamos com 20 anos de casados. Então, assim, foi muita bênção na minha vida, assim. Foi uma estrutura muito boa que eu tive na igreja, para eu poder ter uma vida melhor. Eu me sentia em comunidade. E assim, a minha vida mudou radicalmente, né? Aí eu fiquei acho que 10 anos nessa igreja, aí eu fui para uma outra, fiquei acho que não sei se uns 5 anos, depois eu fiquei numa outra, deixa eu ver, 5, não, acho que uns 3 e meio, depois eu fiquei numa outra também, mais uns 3, depois numa outra, mais uns 3, e assim, fui conhecendo pessoas, conhecendo irmãos em Cristo, conhecendo novas formas de servir a Jesus, porque cada igreja que eu passei, eles tinham um jeito de servir, um jeito de fazer as coisas para Deus, né? E cada igreja tem o seu jeito particular, né, de servir a Deus. Então, assim, eu aprendi um pouco com cada um. E isso para mim foi bom, porque eu vi que não existe só um jeito de servir a Deus, existe várias formas de servir a Deus, várias formas de fazer o trabalho de Deus, de cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida. Por exemplo, Deus tem um propósito para a sua vida, a gente tem que descobrir qual o propósito. Você vai ser um pregador? Você vai ser uma pessoa que vai louvar a Deus? Você vai ser uma pessoa que você vai servir a Deus com o seu trabalho secular, como professora, como médico, como advogado? Você vai servir a Deus como uma dona de casa? Você vai servir a Deus como uma empresária? Você vai servir a Deus como costureira, como doceira, como a pessoa que faz bolos para festas? A gente pode servir a Deus de várias formas. A gente pode servir a Deus dentro da nossa família. A gente pode servir a Deus em todos os lugares onde nós estivermos. Então foi isso que eu aprendi. Então você também pode orar a Deus e pedir para Deus qual é o meu propósito de vida. O que o Senhor quer que eu faça? E aí vai lá e faça. Amém?